Olá pessoal, boa noite. Vamos hoje à gravação da nossa videoaula aqui, hoje bem mais simplificada, tá bem? Sobre o capítulo 2 de Apocalipse. Espero que vocês já tenham lido, tá bem? É um capítulo um pouquinho maior, né? 29 versículos, o capítulo 2 de Apocalipse. Deixa eu abrir a nossa tela aqui para orientar aqui o nosso papo, beleza? Então, capítulo 2 do livro de Apocalipse. Tá? Então, vamos lá, algumas observações preliminares sobre Apocalipse 2. Aqui, Apocalipse 2 e 3 trata das cartas às 7 igrejas. Tá bem? Um dos pontos muito importantes do livro. Tá? As cartas às igrejas são palavra de Jesus, tá? São exclusivamente palavras de Jesus. A diferença é que, ao contrário das parábolas que nós temos nos evangelhos, agora essas palavras de Jesus são ditadas diretamente do céu. Né? É o Jesus glorificado, é o Jesus assentado no seu trono, que dita essas palavras para as igrejas da Ásia, tá? As igrejas que estavam ali. Tem algumas coisas muito importantes. Uma delas, eu anotei aqui, isso aqui é de um comentário do Champlin. Aquilo que formos agora, aquilo que dizemos no presente, com as instruções do Espírito Santo, determina o que seremos no futuro. Apocalipse não é apenas um livro para falar do que vai acontecer. É um livro que tem um interesse também de moldar a nossa compreensão acerca do presente. É por isso que o livro se destina àquelas igrejas, falando diretamente às igrejas, tá? Conduzindo o olhar delas, fazendo com que elas percebam a sua própria realidade. Tá? Então, pensa em você, no seu caso, você que está ouvindo esse vídeo. O seu futuro depende, em grande parte, da compreensão que você tem acerca de si mesmo e acerca desse momento que você está vivendo. Tá? Como igreja e como servos de Deus, devemos ter tal compreensão mediante o Espírito Santo, com as instruções do Espírito Santo. O que Deus tem a dizer a nosso respeito nesse momento? O que Deus tem a falar para você agora? Imagina Jesus enviando uma carta para você agora. O que Jesus te diria? Isso é fundamental para nós construirmos um futuro agradável a Deus. Tá bem? Então, é maravilhoso pensar que aquelas igrejas, naquele momento, recebem uma carta dos céus, com Deus falando diretamente a elas. Você também tem uma carta dos céus, que é a palavra de Deus. E Deus fala diretamente a você. E é importante você avaliar isso para construir uma vida diante de Deus. Tá bem? Em segundo lugar, eu anotei aqui a importância dos ensinamentos morais. Tá? O que são ensinamentos morais? Ensinamentos morais é o ensinamento, a importância de você contar a verdade, de você não mentir, de você abster-se, de você não ter relações sexuais inapropriadas, relações sexuais fora do casamento, de você não cometer adultério, de você não roubar, de você não matar, de você não mentir, de você não ser uma pessoa orgulhosa, de você não cobiçar o que os outros têm. Isso são ensinamentos morais, tá bem? E a Bíblia vai dar uma grande importância a esses ensinamentos, tá? O que é algo que não acontecia naquela época. Eu anotei aqui, pelo menos 8 livros do Novo Testamento foram escritos para combater uma heresia conhecida como agnosticismo, melhor,
uma heresia conhecida como gnosticismo, que era um povo meio filosófico, religioso, um papo meio de filosofia e de religião e tal. Mas a ideia deles qual é a ideia dos gnósticos? A ideia deles é que a salvação se dava pelo conhecimento. Tá? Basicamente, não vou entrar em detalhes, tá? A salvação se dava pelo conhecimento. Então, não havia a santidade não havia nenhuma importância. Você ter uma vida santa, você abster-se de comportamentos errados e pecaminosos, para eles não tinha importância nenhuma. Então, se você comia carne sacrificada a ídolos, se você tinha relações sexuais erradas ou condenadas, para eles isso não tinha nem importância. A salvação vinha pelo conhecimento, tá bem? E isso é uma heresia. Isso é uma heresia. Pelo menos 8 livros da Bíblia são escritos para combater a heresia do gnosticismo e para mostrar a importância da santidade. Tá? Uma vida santa é uma vida em que eu me abstenho, em que eu deixo a mentira, a cobiça, atos sexuais vergonhosos, o roubo e por aí vai. Tá? A maledicência, a fofoca e, sabe, as obras da carne. Lembra lá, Gálatas 5, 23, 24, né, 22, os frutos do Espírito, vai falar das obras da carne, a prostituição, tudo aquilo. Para os gnósticos, isso não tinha nenhuma importância. Tá? Mas a Bíblia, a palavra de Deus, vai mostrar isso claro. E as cartas às 7 igrejas mostram a importância, mostram as exigências morais do discipulado cristão. Então, nessas cartas, você vai ver lá as exigências morais da vida cristã. Tá? Então, Deus condenando a prostituição, tá? Deus condenando o coração duro, Deus condenando a facilidade, a hipocrisia, a falsidade, a hipocrisia e por aí vai. Tá? Então, exigências morais da vida cristã. Tá? Então, não adianta, eu estou na igreja, eu creio em Deus e tal, eu sei que Jesus é o Senhor, eu sei que Ele morreu na cruz, eu sei que Ele ressuscitou, tá bem. Mas você tem vivido uma vida santa? Isso é muito importante. Em terceiro lugar, e para encerrar essa parte aqui, as cartas são exclusivamente, eu já falei isso aqui, né? As palavras de Jesus, mas diferente das parábolas que temos nos evangelhos, essas palavras foram ditas do céu. Tá bem? Então vamos lá. No capítulo 2, nós temos então as cartas à igreja de Éfeso, à igreja de Esmirna, à igreja de Pérgamo e à igreja de Tiatira. Tá bem? De Tiatira. Eu falei que não ia entrar em questões mais profundas e complexas, mas tem algo muito interessante que as pessoas vão falar acerca do significado, né, dessas cartas para nós, tá bem? E uma das interpretações mais comuns e muito usadas é que as cartas do Apocalipse falam de épocas que o cristianismo, de épocas do cristianismo. Tá? Existem duas aplicações muito comuns, muito tradicionais. Que as 7 cartas falam dos 7 estágios do cristianismo ao longo da história, tá? Desde o primeiro século até a volta de Cristo. Né? Então, eles dividem o cristianismo em 7 estágios. E aí as 7 igrejas, as 7 cartas do Apocalipse vão ser esses 7 estágios. Tá? E nessa explicação, eu coloquei aqui, por exemplo, essa foto aqui. Tá bem? Então, aqui, o primeiro estágio do cristianismo seria representado pela igreja de Éfeso. Tá? De 30, né, a partir da morte de Jesus, mais ou menos, até o ano 100, que é mais ou menos quando vai ser, quando o Apocalipse está sendo escrito, né, o ano da morte do apóstolo João e tudo mais. Então, aqui, as igrejas do primeiro século. A igreja de Esmirna representaria as igrejas aí já do segundo século, né, até o ano 300, tá bem?
A igreja de Pérgamo, que é Esmirna também, que é uma igreja muito elogiada. A igreja de Pérgamo é uma igreja que já vai verificar uma decadência muito grande. A fé cristã entra em decadência, em declínio, aqui na igreja de Pérgamo, que é quando a igreja cresce muito, a igreja cristã cresce muito, vai surgir a igreja católica, a igreja vai ficar ali empareada com o Império Romano, o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano, com todos os seus crimes e pecados e corrupção e tudo mais. E aí vai, sabe assim, o negócio só vai caindo, Tiatira, Sardes, e aí tem uma renovação aqui com a igreja de Filadélfia. Ó, entre a igreja de Sardes e Filadélfia, nós temos aqui a reforma cristã, tá? A reforma, né, em 1500, né, então Sardes e Filadélfia. Sardes é essa igreja mais aí relacionada com a reforma, né, aquele impacto que a reforma vai causar. Entre os católicos, a gente vai ter a contra-reforma pouco depois. E a igreja de Filadélfia é muito associada ali com o início das missões modernas, tá? William Carey, né, os embaixadores, né, estudaram muito William Carey, né, o primeiro grande missionário moderno. William Carey vai fundar a primeira junta de missões modernas, por assim dizer, não é? Mas aí a partir daí, 1700, 1800 e tudo mais, né, a gente tem esse grande movimento de missões modernas, mas aqui a partir de 1800, tá bem? Até os nossos dias atuais, a fé cristã entra numa decadência terrível, né? Eu estou lendo esse livrinho aqui, Porque Tarda o Pleno Avivamento, do Leonard Ravenhill, e ele bate muito forte. Esse livro aqui foi escrito originalmente em 1989, não, foi escrito antes. 1959, né? 1959 e tal, né? Aqui ele já falava que a nossa igreja é definitivamente a igreja de Laodiceia, tá? Tem uma parte aqui que ele fala, cara, até quando Deus vai evitar de vomitar essa igreja da sua boca, né? Então, e ele vai falar, por exemplo, aqui, né? A página 93, ele fala assim: quem fizer um exame geral da igreja hoje ficará a perguntar-se quanto tempo o nosso Deus Santo ainda vai segurar-se para não vomitar essa Laodiceia de sua boca. Quando ele fala disso, ele está se referindo à igreja cristã da nossa época. Tá? Há muitos estudiosos que vão aceitar essa ideia de que a nossa igreja representa, que Laodiceia representa a igreja moderna, a igreja atual, né? Quer dizer, deixa eu formatar a frase de novo. Todos os estudiosos que entendem que as igrejas representam estágios do cristianismo são unânimes em dizer que a nossa igreja atual é representada pela igreja de Laodiceia, né? Então é uma igreja rica, uma igreja com muito dinheiro, tá? Cara, eu nunca fui na PIB do Rio de Janeiro, que eu, né, sei que também é uma mega catedral, mas eu já fui na PIB de Curitiba, tá? Você sabe que o que não falta para a igreja atual é money, é dinheiro. É muito dinheiro, tá? A nossa igreja é uma igreja rica, é uma igreja poderosa, a igreja moderna tem televisão, né? Os pastores tops têm jatinhos e por aí vai, mas, entanto, é uma igreja sem poder, uma igreja sem unção, tá bem? Mas, às vezes, eu esqueço que eu estou falando para vocês, né, adolescentes. Se tem adultos vendo esse vídeo aqui, sabe que esse vídeo é gravado para um grupo de adolescentes, né? Jovens, mais adolescentes do que jovens da nossa igreja. Então, deixa eu aliviar aqui o negócio, o papo. Então, vamos lá, falando especificamente das cartas, né? A primeira carta é a igreja de Éfeso, uma igreja muito elogiada, uma igreja fortemente elogiada. E a crítica que se faz a Éfeso é muito interessante, que é no versículo 4, que ele fala que tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor.
Tá? Tem um porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Dentro daquela perspectiva de Éfeso ser a igreja que representa o primeiro período aí da igreja cristã, nós temos aí, né, é uma igreja dos apóstolos, né, de 31 a 100, né, uma igreja ainda que está sob com a presença dos apóstolos, é uma igreja pura, cheia de poder. Foi nessa época que Deus derrama o seu Espírito Santo, né, nós temos o Pentecostes, uma igreja muito poderosa, mas que ainda assim é exortada por deixar o primeiro amor. Tá? Então, e essa questão do primeiro amor é algo que você vai perceber, né? Todas as mazelas que nós temos na vida cristã, elas podem ser colocadas na conta desse pecado, de deixar o primeiro amor. Tá bem? Depois nós temos a carta à igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, junto com a igreja de Laodiceia, é a igreja que também não recebe nenhuma crítica, que não recebe nenhuma censura a Deus. É Esmirna e Laodiceia. Esmirna significa cheio, suave. Tá? Igreja do tempo em que muitos cristãos sofreram martírio através da Roma pagã. É nessa época que começa mais forte as perseguições contra os cristãos. Tá? Uma perseguição muito forte que vai se abater sobre a igreja. E Esmirna fala isso, que é muito lindo, né? Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, apesar de seres rico, e a blasfêmia dos que se dizem ser judeus, mas não são. Né? Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. É interessante que Esmirna era uma igreja pobre, materialmente pobre, mas que Deus vai falar que ela é rica. Ao contrário de Laodiceia, que é uma igreja rica, materialmente rica, mas que Deus vai dizer que ela é pobre. Tá bem? No versículo 10, é previsto que essa igreja vai sofrer muito. Não temos o que hás de sofrer, o diabo está para colocar alguns de vós na prisão. Né? Então, falando aí do crescimento da perseguição em virtude do Império Romano. A terceira igreja, a igreja de Pérgamo. Tá? A igreja de Pérgamo, que já representa um período de declínio, né, no cristianismo, na fé cristã. E aí vai falar, por exemplo, que é uma parte que a igreja cresce muito, a igreja se torna cheia de governantes, né, e que passa a estar junto dos poderosos, tá bem? Em seguida, vamos falar aí da igreja de Tiatira, tá? A última aí, a igreja de Tiatira, tá? Sacrifício e contrição, período que, né, representa esse período aí do ano 500 até o ano 1700, né? O auge da Igreja Católica, o auge da supremacia papal, né? Milhões de cristãos são condenados à morte e tudo mais, tá bem? Eu estava dando uma olhada sobre a cidade moderna, né? Tiatira. Isso aqui é a praça de Tiatira hoje, que é esqueci o nome. Aksar, tá? A antiga cidade de Tiatira é hoje uma cidade conhecida como Aksar. Essa aqui é a antiga Tiatira. Essa aqui é a praça central de Aksar, né? Ou antiga cidade de Tiatira, que é as bandeiras da Turquia. Tá bem? Gente, é isso aí. Então, amanhã a gente continua capítulo 3 de Apocalipse. Deixa eu terminar que eu já tenho que fazer a live com os adolescentes, tá? Gente, então, que Deus abençoe, tá bem? Continue lendo para que Deus te enriqueça, que a sua leitura seja muito proveitosa. Um grande abraço, qualquer dúvida, manda aí a nota do vídeo, tá bem? Eu vou colocar esse vídeo no YouTube, vai lá, curte o canal, tá bem? Ajuda a gente. Deus te abençoe.